Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis. Seja muito bem-vindo ao Jobis PC. Se é a sua primeira vez aqui, por favor, fique à vontade, dá uma olhadinha no material, tá? Tem outros vídeos aí. Se você já esteve aqui outras vezes, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à casa. Esse espaço é nosso, pode comentar, enfim. Caso deseje me sugerir pautas ou alguma dúvida sobre algo, eu estou disponível pelo WhatsApp 35 9 8851 7808. E hoje eu queria mandar o meu abraço muito especial para o Washington, mandar meu abraço muito grande, muito apertado para o Aldo, né, Aldo? Aqui prestigiando o Jobisfici, dando view, compartilhando, tá aqui desde o comecinho. Obrigada demais, demais, demais. Também queria aproveitar e mandar meu abraço bem grandão para Sara Marques. E hoje eu tô trazendo um tema sugerido pela Leca Martins, que é sobre complexo de inferioridade, que foi uma teoria elaborada a partir dos complexos do Jung e refere-se às pessoas, algumas pessoas se sentirem muito inferiorizadas, muito tristes o tempo todo, né? Aparentemente é uma baixa estima muito grande, um sentimento de que elas sempre são seres inferiores. Agora, gente, isso aqui é o tipo de coisa que a gente só vai entender olhando caso a caso. Porque quando você tem uma ação dessas, você tem que chegar na terapia, pegar a história, né? A gente vai perguntando, vai contextualizando para entender o que está acontecendo. Então aqui eu só vou trazer pinceladas sobre o assunto. Não dá para bater, porque cada caso é um caso, cada história é única, né? Mas a gente sabe que o complexo de inferioridade comumente está associado a questões corporais, questões de estatura, cor de pele, e aí sim, pessoas com deficiência estão mais suscetíveis a ter essa característica, tá? Também está associado ao tipo de educação que a pessoa teve. Existem pessoas que tiveram uma educação muito comparativa, o tempo todo sendo comparadas negativamente a outras pessoas. Esse tipo de educação muitas vezes faz com que a pessoa tenha uma vozinha interna que fica lá falando que você é inferior, porque você é pior que fulano, que beltrano, que ciclano, né? Isso coloca a gente numa hipervigilância de como eu tô sendo vista pelo outro, sempre pensando em aspectos negativos. Então, eu estou deduzindo que a pessoa tá me olhando aqui, vocês estão me achando feia, vocês estão me achando patética, vocês estão achando minha dicção ruim. Se um psicólogo mais experiente acessar isso aqui, vai dizer, vai estar na cara que eu não sou uma psicóloga muito boa. E aí eu começo a criar mil historinhas sobre quanto fazer esse vídeo vai ser uma coisa ruim, porque todo mundo que vir não vai gostar de mim. Ninguém vai gostar do que eu tô fazendo, porque afinal de contas eu sou muito mal, muito má, né? E aí as pessoas acabam muitas vezes buscando situações em que essa fantasia neurótica se realize. Olha que coisa. Acaba sendo uma profecia autorrealizável, porque eu penso tanto nisso, eu acredito tanto nisso, que eu me coloco em situações em que isso apareça com mais evidência na minha vida, na minha história, e acaba me confirmando isso, né? E muitas vezes eu entro num ciclo vicioso e dá trabalhinho para sair. Isso muitas vezes vem de uma idealização excessiva de mim e também do outro, né? Então, passando por essa fantasia aqui, que qualquer psicóloga mais experiente ia achar o meu vídeo patético. Bom, esse psicólogo mais experiente, ele também pode ter suas dificuldades de julgamento. Ele pode ser, ele é uma pessoa comum também, né? Com mais experiência numa área, mas talvez eu possa ter mais experiência em outras áreas. E assim vai indo, né? O outro que me julga é sempre um ser incrivelmente superior e melhor que eu, porque eu sou pior. E ao mesmo tempo, muitas vezes, tem um
complexo, na verdade, de superioridade engajado. Eu não posso cometer erros. Porque se vier um psicólogo mais experiente e falar, Jô, tu falou besteira em tal vídeo. Poxa, ok. Vamos corrigir, vamos fazer uma errata. Vamos organizar, né? Isso pode acontecer. Não tem problema. Não significa necessariamente que eu sou um lixo. Significa que eu passei uma informação equivocada. E aí a gente vai atrás de solucionar essa informação equivocada e melhorar. Não tem problema nenhum. Então, quando a gente tem uma medida muito superlativa de nós mesmos, muitas vezes a gente não aceita críticas. Ou quando a gente tem uma medida muito exageradamente negativa, a gente também não aceita. Então tem que ver o que está acontecendo com essa hipersensibilidade a críticas, né? Também pode vir, ter a origem, né, em processos de privação de amor por parte de pessoas que eram referenciais na nossa história. Então, o Christian Dunker cita até o exemplo de pessoas que conviveram com pais alcoolistas e aí ele sentia, poxa, se uma garrafa é mais importante que eu, se o vício é mais importante que eu, então eu não devo ser lá grande coisa. E aí você vai replicando essa experiência de desamor, de desamparo, de presunção, de falta de valor pessoal, né? Você vai replicando isso ao longo da sua vida. A gente é tão maltratado que a gente entende que o culpado disso sou eu. Agora, de novo, eu queria voltar para aqui, quando o complexo de inferioridade, na verdade, existe para mascarar um complexo de superioridade. Porque, vejam bem, eu, na verdade, eu me acho, assim, uma psicóloga excepcional, tá? Eu sou, assim, a melhor psicóloga que eu conheço, só eu, você não tem noção, porque eu sou muito esforçada, eu sou muito dedicada e eu tenho certeza que eu sou a melhor psicóloga da minha cidade, da minha região. E com certeza eu tô ombreando aí com os melhores psicólogos do país, tá? Então eu tenho essa crença muito forte dentro de mim, de que na verdade eu sou incrível, maravilhosa, tremenda, né? E que, poxa, depois de mim, só eu, vocês não têm noção. Eu não falo isso, porque eu sei que é deselegante falar isso pra vocês. Olha, vocês sabem que eu sou melhor do que todo mundo, né? Mas eu sinto realmente isso no meu coração. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou me inferiorizar. Não foi ninguém que falou, não. Eu vou me inferiorizar. Pra quê? Pra vocês me darem biscoito. Pra vocês me elogiarem. E aí eu vou ter a afirmação de que eu sou realmente o máximo. Então eu falo assim pra vocês. Olha, gente, tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, ver se eu posso ajudar alguém, mas eu falo muito mal, sabe? Eu peço desculpas aí, eu não falo muito bem, tô fazendo o melhor que eu posso, mas eu sei que eu falo muito mal. Você encontra como vem um nos comentários e fala assim, nossa, Jobis, tu fala bem. Eu entendo direitinho quando tu explica, tu fala bem. Né? Aí eu tô aqui, de repente, falando pra vocês, eu falo assim, nossa, gente, eu sei que por eu ser uma psicóloga com deficiência visual, eu sou muito inferior a qualquer outra psicóloga, né? Porque, nossa, difícil. Vai vir alguém falando, olha, Jo, eu passei contigo, você é muito boa, você é muito isso, você é muito aquilo. Então eu fico o tempo todo repetindo essas falas de inferioridade pra vocês me elogiarem. Então, é a pessoa que fica o tempo todo se autodepreciando pra receber biscoitinho. Ela, na verdade, a gente fica pensando, nossa, tá gente da Jobis, né? Ela tem um senso de inferioridade muito grande. Não, eu tenho um senso de superioridade muito grande e eu tô encobrindo isso a partir de um senso de inferioridade pra vocês alimentarem o meu senso de superioridade. Porque eu não posso falar pra vocês que, obviamente, eu sei que eu sou a melhor psicóloga que existe no Brasil. Vocês não estão entendendo. Se a gente fizer uma lista das 10 melhores psicólogas do Brasil, com certeza eu vou estar entre as 5 primeiras. Existem pessoas que realmente acreditam nisso sobre si mesmas. Elas têm um senso de superioridade, um alto senso de merecimento. Elas realmente têm uma percepção extremamente distorcida de si mesmas. Muitas vezes elas podem se colocar de forma bastante arrogante, e aí elas vão muitas vezes ser metralhadas. Outras tantas vezes elas se colocam de forma autodemeritória para justamente alguém inflar essa bola dela.
Então, assim, eu pessoalmente eu desconfio de quem fica se depreciando o tempo todo. Eu desconfio, porque eu já tô percebendo que a pessoa tá querendo biscoito. Assim, o tempo todo, sabe? Quando eu percebo que é uma constante da pessoa se autodepreciar, eu já vejo que é biscoito, que ela tá usando as situações, às vezes inconscientemente, para recriar uma dinâmica interna. Então, essa ideia de que eu sou incrível, maravilhosa, poderosa, das 10 psicólogas, uma das 5 melhores do Brasil, que é da América Latina, né? Já que a gente está superlativizando, vamos se empolgar. É uma dinâmica que eu tenho na minha cabeça. E eu quero que as pessoas confirmem isso, tá? Isso também pode vir da educação. Então, do mesmo jeito que não é saudável a gente ficar comparando as nossas crianças negativamente com os outros o tempo todo, também não é saudável ficar deixando claro que o nosso filho é melhor do que todo mundo, que o nosso filho é incrível, que o nosso filho é o mais inteligente, é o mais bonito, é o mais poderoso, que a nossa filha é a mais maravilhosa, é a mais... Não faz bem para a criança, né? A gente não precisa essa comparação sistemática pro bem ou pro mal. Ela não faz bem. Sério, não é legal. E aí, tudo isso a gente vai pensando na comparação. Então, uma das dicas para a gente ter uma saúde emocional bacana é a gente não se comparar. Se eu não me comparar, eu não vou me sentir superior nem inferior a ninguém. Então, eu estou vivendo na vida e eu encontro várias pessoas que fazem coisas que eu faço. Eu uso como referência. Então, por exemplo, quando eu me tornei mãe, de repente eu percebi que eu estava cercada de mães também, de outras mulheres que tinham tido filhos também, algumas cegas, outras sem deficiência, todo mundo estava lá tendo um monte de filhos. E aí eu comecei a perceber que algumas mães se tornavam minhas referências em alguns aspectos, não todos os aspectos, porque cada família tem suas escolhas, isso é natural, mas tinha alguns aspectos que eu falava, nossa, que massa, eu quero fazer isso na minha casa, eu quero que meu filho tenha esse tipo de experiência. Nossa, esse aqui que fulana faz é tão legal, eu posso fazer isso. E aí essa mesma pessoa que eu de repente achava o máximo uma coisa que ela fazia, outra coisa que ela fazia eu falava, sério, que absurdo, nada a ver. Não. Né? E aí é bem interessante que a gente chega num outro ponto, né? A gente não carimbar as pessoas. A gente ter a percepção emocional de que as pessoas, elas são múltiplas. As pessoas, elas são plurais. Ninguém é totalmente tudo, ninguém é totalmente nada. Ninguém é totalmente bom, nem totalmente mal, nem você. Então, o que a gente faz? Com todos os nossos convívios, a gente aprende a filtrar. Algumas coisas a gente leva pra gente, leva pro coração. Outras coisas a gente coloca na nossa lista do não fazer e permite, autoriza a humanidade dos outros. Na medida em que eu autorizo a humanidade do que está perto de mim, eu passo a autorizar a minha própria humanidade. Porque eu sou humana, eu sou falha. Eu tenho pontos positivos e pontos negativos. Eu tenho aspectos em mim que estão bem trabalhados, outros aspectos que não estão bem trabalhados. Eu tenho a minha história, e a minha história é única. Isso aqui não sou eu me achando, é realmente a verdade sobre mim. Nós, cada um de nós, possui uma história única. Mesmo irmãos, gêmeos, cada um vai ter uma história diferente, porque cada um vai receber as experiências de uma forma diferente. A grama, eu vi isso no canal da Lígia, eu achei muito massa. A grama é tão necessária quanto as estrelas. Então, às vezes eu me comparo negativamente a uma pessoa, mas eu tenho o meu lado especial, sabe? Eu não preciso ser o pó da estrada, mas eu não preciso ser também o topo das galáxias. O que eu preciso fazer é viver a minha história, não viver a minha máscara. Se eu ficar desenvolvendo, gastando toda a minha energia, só um exemplo que a gente trouxe aqui, né? Para sustentar essa autoilusão de que eu sou uma das 5 melhores psicólogas do Brasil, eu não vou estar fortalecendo a psicóloga que eu posso ser. Se eu passar a minha vida toda carimbando as pessoas como incríveis e lixo, e normalmente os incríveis tornam-se lixo porque quando aparece a humanidade deles eu não dou conta, aí vira lixo e você me decepcionou. Que absurdo, gente, desculpa. Então, se eu fico nessa dinâmica, eu não olho para mim mesma. Né? Então, às vezes, eu ficar criticando muito as pessoas, eu ficar etiquetando muitas pessoas, é uma forma de eu fugir de me observar, de saber quem que eu sou nessa fila do pão, quem que eu realmente sou.
É muito importante, por outro lado, a gente aprender a não se olhar sempre com o olhar do outro. Então, vai ter pessoas que vão te criticar com razão. Vai ter pessoas que vão te criticar porque não te conhecem. Elas vão falar dos traços que acharam que viram de você. Elas vão falar mais dos seus temores, dos seus pendores, que daquilo que você realmente é. Então, muitas vezes, quando alguém falar de você, é transferencial. Então, é muito importante a gente aprender a se olhar com o nosso olhar. Quem que eu sou? O que me deixa feliz? Quais são os meus valores? Quais são os meus talentos latentes e ativos? Quais são as minhas limitações reais? No que é que eu posso melhorar? No que é que eu sou suficientemente boa? No que é que eu estou, na verdade, indo numa espiral descendente e eu preciso parar, frear e voltar a me elevar, voltar a subir. Então, essa atenção, essa questão das redes sociais, né, que tem uma relevância muito grande na atualidade, ela força o nosso olhar muito para fora. E isso é válido, mas também não dá para você ficar olhando só para fora e esquecendo de olhar para dentro. Na medida que você se conhece, na medida em que você aprende a se ver com os seus próprios olhos, você vai conseguir se libertar tanto do senso de inferioridade quanto do senso de superioridade, disfarçado ou não com inferioridade. Você vai conseguir se libertar, porque você vai perceber que você na verdade não é tudo isso, nem de ruim, nem de mal, né? A gente assumir os nossos sonhos, assumir os nossos desejos, assumir as nossas qualidades e assumir os nossos defeitos. Outro dia eu falei num texto lá no Face, que eu estava muito feliz atendendo por ter tido coragem de assumir esse meu traço. Eu gosto de gente, eu gosto de ouvir pessoas, eu gosto de conversar com pessoas. Eu levei muito tempo para conseguir assumir esse meu traço, porque eu ficava com aquele sensinho, sabe? Ai, quem sou eu? Quem sou eu? Caramba, te assume! Sabe, se você não se assumir, ninguém vai te bancar. Ah, quem sou eu? Poxa, é por isso que eu falo. Se você sente vontade, se você sente falta, vai buscar. Né? Quando eu assumi, não, pera lá, eu gosto de gente. Teve um tempo que o pessoal ficava falando, não, vai estudar música, vai virar artista, porque tem muito cego que tem talento pra caramba, que canta, que toca. E assim, eu tenho algum talento. Se eu tivesse trabalhado para desenvolver, eu poderia ser muito melhor do que eu sou hoje nessa área e quem sabe até me profissionalizar. Mas honestamente, não é o que eu quero. Eu não quero ser uma artista profissional. Eu quero ser psicóloga. Eu quero ser filósofa. E não significa que é porque eu acho que você cantar seja inferior. Não! Isso não é uma questão. Nem tudo nessa vida é questão de ordem de valor. Às vezes é simplesmente questão de quem você é. Porque se eu tenho que atender 7 pessoas no dia, eu fico feliz. Mas se eu tiver que ensaiar, que cantar 7 horas por dia, eu vou ficar mega entediada. Então, é a gente aprender mesmo a se conhecer. Quem que eu sou? Do que eu gosto? Tá, as pessoas diziam quando eu era criança que eu era horrível, que eu era feia, que eu era desleixada. Mas eu sou mesmo? Eu sou? Ah, eu sou. Tá. E aí? Como é que você tá sendo desleixada? Eu não me acho tão desleixada assim. Eu tô ok. Ok! Então pronto. Você é linda, maravilhosa, incrível, uau, não sei o que lá. E aí, de repente, quando você olha no espelho, não é o que você vê. Sabe? O mundo vai me ver com uma lente. Eu vou me ver com uma outra lente. Por isso é que eu vou falar... Chuva de novo, olha. Por isso é que eu vou falar da importância de você ter uma opinião a seu respeito. Uma opinião sobre o seu potencial. E você bancar, você assumir a sua luz e a sua sombra. Assume as suas possibilidades. Assume os seus talentos. Assume o que você quer. Se você quiser ser cantora, se você quiser ser cantor, se você quiser ser artista, pelo amor de Deus, trabalha nisso. Mas falar que não arranja emprego. Não, gente, para.
Se é o que realmente é importante para você, se cabe na tua vida, bota, prioriza, porque só você vai viver a sua vida. Só você vai carregar a sua história. E é muito importante a gente viver essa existência sendo a nossa pessoa real, não a nossa máscara. Às vezes a pessoa vai na cabeça do outro, faz o que as outras pessoas falam que é pra gente fazer, tanto no aspecto da profissão quanto no aspecto pessoal, e depois percebe que viveu uma vida que era uma mentira. E quando a gente não se conhece, é muito mais fácil a gente cair nessas armadilhas de senso de superioridade, senso de inferioridade. É muito mais fácil. Então vamos se conhecer. Vamos descobrir quem que a gente é. Tem algumas ferramentas legais de desenvolvimento pessoal. Se você não der conta, se você não quiser, tem também ótimos psicólogos e psicólogas. Não, eu não sou uma das 10 melhores do Brasil. Tem muita gente tão boa quanto eu, 1000 vezes melhor que eu, e tá tudo bem. Não tem problema nenhum, tá? Então você pode procurar terapia. Tem também terapias integrativas. Tem terapeutas integrativos muito competentes, que realmente sabem o que estão fazendo. Alguns não, mas alguns psicólogos também são ruins. Então, às vezes, o importante é você fazer esse movimento de busca, de você buscar a sua felicidade, buscar a sua história, a sua essência. Ah, mas eu não enxergo. Você quer a verdade? A maioria das pessoas não tá nem aí. Às vezes você superlativiza a sua deficiência mais do que qualquer outra pessoa. A maioria das pessoas quer saber mesmo se você trata ela bem ou se você não trata ela bem. É isso. Quantos relatos a gente vê de pessoas que chegaram num espaço e ficaram, você tem deficiência, eu não sei lidar, nananana. Quando vai ver, tava todo mundo quase se estapeando pra ficar com aquela pessoa com deficiência. Por quê? Pela simpatia dessa pessoa, pela educação, pela gentileza, pelo sorriso. Aposto que você que tá me ouvindo, me assistindo agora, tem uma história dessa pra contar. Né? Então, no fundo, as pessoas elas não se importam realmente. Se você tem 2 olhos, se você tem 4 olhos, se você tem 2 cabeças, se você anda de andador, de cadeira de rodas, elas querem saber, no fundo, quem que você é. Jobi, você tá sendo ingênua, porque a gente tá vivendo num mundo de aparências. É o que parece. Mas confia em mim. Não é. Podem confiar. É o que parece, mas no fundo, não é. Sério.